nem sei por onde começar. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge. Peço desde já desculpa, porque aqui por trás, enfim, estão obras e provavelmente vão ouvir aí ruídos um bocado incomodativos, mas é assim. O que é que nós temos aqui hoje? Se calhar poucos de vocês conhecem isto. Na verdade, nós temos muito poucos a nível nacional e não só a nível nacional. Este carro que eu tenho aqui foi um autêntico flop de vendas e mesmo a nível mundial, eu creio que isto nem foi muito além das 60 mil unidades, que não é muito, dado que ele esteve em produção de 2001 a 2009. Mas já lá vamos. Eu vou introduzir o carro que eu tenho aqui comigo, mais um unicórnio e mais um carro extremamente especial, daí estar aqui na JM Reviews. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. Bem, o carro que eu tenho aqui comigo hoje, para vos apresentar, é nada mais nada menos do que um Renault Velsatis. E para quem não sabe o que é um Velsatis, o Velsatis foi, durante alguns anos, o topo de gama da Renault, a par com o Renault Avantime, que é mais um desses modelos extremamente controversos da marca e que eu também gostava muito de trazer. Aliás, dentro dos fabricantes franceses, incluindo Peugeot, Citroën, já sabemos que a Peugeot talvez, eu tenho para mim que é de facto a mais consensual de todas. Ou seja, quando nos lembramos de berlinas, por exemplo, da Peugeot, vem-nos à cabeça o 607, que honestamente, e ainda considerando os padrões de hoje em dia, é um carro que eu acho interessante. Também gostava muito de trazer um desses. Se formos para a Citroën, a coisa já é um bocadinho diferente. Vem-nos à cabeça o Citroën C6, que eu tive a oportunidade de gravar um há muito pouco tempo, mas não consegui. Se formos, por exemplo, pensar em italianos, vem-nos à cabeça o Lancia Tessis, mais um grande e controverso modelo, que também já tive a oportunidade de gravar um, mas não consegui. São muitos carros, muitos unicórnios de fabricantes que nós temos mais como generalistas, porque aqui é que é a grande diferença. Se nós pensarmos nos premium, o que é que nos vem à cabeça? Logo, BMW, Mercedes, Audi, a ideia formada nas nossas cabeças é efetivamente diferente. Claro que depois, a nível de materiais, a nível de construção, tudo isso é naturalmente diferente também. Por exemplo, o exemplar que eu tenho aqui hoje é de 2008, dos últimos a serem produzidos, porque este Velsatis terminou produção em 2009, teve de 2001, foi apresentado em fevereiro de 2001 no Salão de Genebra e depois teve até 2009, sendo que em 2005 levou um facelift. Portanto, este que temos aqui já é o Fase 2, e eu faço Fase 2 a mostrar 3, é o Fase 2. E o que é que eu vos posso dizer? Esta unidade tem pouco mais de 87 mil km e tem naturalmente já bastante desgaste. Notamos mais no interior. Tudo o que são alguns materiais aborrachados, mesmo alguns plásticos, começam a ficar derretidos, queimados, pegajosos e é predominante no interior praticamente todo. Ele por fora até nem está mau a nível de pintura, carroçaria no geral. Claro que tem algumas marcas de idade, de uso, normal. Alguns elementos queimados, notamos no grupo óptico, queimado, embaciado, precisava de ser, polido, mas isso é relativamente normal. Mas aqui é que eu acho que notamos as maiores diferenças quando comparamos um carro da mesma altura, do mesmo ano, de um fabricante alemão, a isto. E, portanto, aqui nota-se mais o peso da idade, é normal. E, portanto, não é uma questão de preconceito, nada disto, é simplesmente a realidade. Agora, não deixa de ser especial e neste caso, muito especial, porque este carro que vocês estão aqui a ver é uma autêntica raridade nas nossas estradas. É dificílimo de se ver. E vocês já vão perceber o porquê deste que eu tenho aqui comigo hoje ser ainda mais especial. E aqui está provavelmente, quer dizer, o facto desta unidade que eu tenho aqui comigo ser mais especial deve-se muito provavelmente também a isto. Porque alguns dos Velsatis que vocês possam ver por aí na rua, parte deles, que são raros já, equipam o bloco a diesel, ou alguns blocos a diesel. Este que eu tenho aqui, para além de ser a gasolina, é o mais potente a gasolina. Portanto, este é mesmo uma grande raridade por cá. Eu até tinha curiosidade de ver quantas unidades destas é que existem pelo nosso país, que é até relativamente simples de se ver. E, portanto, o Velsatis era oferecido com uma gama, eu creio que eram 4 blocos, 4 cilindros e V6. A diesel tínhamos o 2.2 de 150,
considerando o peso do carro. Isto era um carro que pesava, eu acho que mais de 1700 kg, portanto estão a imaginar o que era isto com 150 cavalos. E depois tinha um 3 litros V6 já a diesel, que já tinha 180. Também não devia ser nada de especial, mas enfim. A gasolina, um 2 litros turbo com 165 e este, a estrela, o top of the range, um 3.5 arredondado, V6 com 245 cavalos e 300, eu creio que eram 337 Nm de binário, atmosférico, portanto estão a imaginar. Claro que, considerando também o peso, ainda não é nada do outro mundo, mas eu posso dizer que já andei um bocadinho no carro, já apertei um bocadinho por ele e isto anda. E quando formos ao som, porque outra curiosidade para quem não sabe, a parceria da Renault e da Nissan já existe há muito tempo. E este bloco era produzido, este bloco era da Nissan e eu acho que equipava o 350Z, o desportivo. É um bloco com uma sonoridade interessante, com um desempenho interessante e depois mais para a frente até vão perceber o porquê de ser mais interessante para mim. E portanto, essa parceria já existe de facto há muito tempo. E por falar em 350Z, fiquem por aí, subscrevam o canal porque provavelmente vamos ter uma surpresa da Nissan para breve. Mas pronto, isto para vos dizer de facto que isto era talvez ou aqui desta unidade em específico, é talvez a grande estrela. E se calhar antes de avançarmos mais na review, ouçam um bocadinho disto. Eu disse-vos, Pops no Renault Velsatis. Quão fantástico é isso, eu não estava nada à espera. Mas de facto, quando levamos o ponteiro até ali às 7000 rotações, incrível. É que a sonoridade é mesmo bem interessante. Qual é que é, vocês percebam, andar um rolê de Velsatis, nós olhamos para isto, é de facto uma berlina premium, segmento D, isto era segmento D, mas era aqui o topo de gama da marca, e a mandar uns Pops. É muito engraçado. De facto, esta é a grande estrela deste carro. Porquê é que eu estou aqui? Para os mais atentos, se calhar já repararam no que é que está aqui. E do outro lado não sei se tem, mas eu só encontro neste, mas isto é um autocolante, provavelmente teria nos dois. Aqui temos a designação Inicial e Paris, que hoje em dia ainda é visto em alguns Renaults e que designa o topo de gama mesmo de equipamento. Ou seja, vocês podiam ter isto em 3 versões de equipamento, esta era o topo. Provavelmente a que já teria tudo, outra atenção a materiais, mais opcionais. Portanto, temos de facto aqui, vocês percebam isto na altura, este carro na altura, mesmo o PVP disto no nosso mercado devia ser altíssimo. Muito alto mesmo. Temos o melhor Velsatis, o mais equipado, com o melhor bloco a gasolina. Fantástico. Este aqui não é nacional, foi importado em 2011. Esta unidade, como eu vos disse, é de 2008. Portanto, ele terminou em 2009. É dos últimos Velsatis aqui a serem produzidos. Já o fase 2. E lá está, quer dizer, foi aqui um sucessor, porque ali no final dos anos 90, início da década de 2000, de facto a Renault entrou aqui quis ousar demais. Este carro é muito baseado num protótipo que surgiu uns anos atrás. Nós vemos muito nas linhas, no próprio design dele, tudo muito angular, é uma coisa completamente diferente de tudo. Aliás, o Megane que saiu depois, mais tarde, para quem sabe, a própria traseira era um bocadinho assim e também foi muito controverso. E, portanto, foi de facto aqui uma jogada de risco que neste caso não correu assim muito bem. Mas isto para vos dizer que rompeu completamente com tudo, ou seja, o que nós tínhamos como topos de gama da Renault em anos para trás era o 25, tínhamos o Safrane, e o Safrane é um carro que hoje em dia eu gosto imenso também, adorava trazer isto ao canal, aliás, eu adorava trazer isto tudo, quer Citroën, quer Peugeot, quer Renault, temos carros incríveis e lá está, às vezes mais do que olharmos para ele e sabemos que não tem tanta qualidade, é a história que está por trás disto, é muito interessante, perceber na altura o que é que era. Bora lá fazer um carro destes, vamos lançar para o mercado para concorrer com as grandes berlinas alemãs, vamos ver se isto tem sucesso ou não. Pá, a história, de facto essa mágica é que é incrível, eu gosto muito disso. E, portanto, às vezes mais do que o carro em si é perceber o enquadramento, perceber a história. E aqui os fabricantes franceses são riquíssimos nestas histórias, riquíssimos. Seja Peugeot, Renault, Citroën, porquê? Porque são muito conhecidos por ousar, por fazer coisas completamente diferentes, romper com o paradigma. Pá, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal. No caso aqui dos franceses, corre mais mal do que bem, mas pronto, é assim. Mas é muito engraçado isto. Agora, só uma coisa, isto não foi o atual proprietário, ele disse-me que já comprou o carro assim,
Vamos só ignorar aquilo. Não sei quem colocou, mas claramente não sabia o que tinha em mãos. E aqui, enfim, eu acho que todo ele é muito controverso. Lá está, eu aqui sou um bocadinho diferente, se calhar, da maioria, porque eu gosto de coisas diferentes, ousadas. Simplesmente é o que tem acontecido, mesmo com alguns carros que saem agora para o mercado. Eu não posso olhar para isto e dizer, é um carro lindo. Não, é simplesmente um carro diferente. Há quem o ache declaradamente feio, há quem o ache horroroso, há quem o ache bonito, há quem o ache diferente. Eu acho diferente. Portanto, um conceito evidentemente bem diferente. Aqui era a zona mais semelhante também ao próprio Avantime e depois ao Megane que saiu. E, portanto, foi de facto talvez o início de uma nova filosofia de design, que muito, às vezes isso surge mesmo no topo de gama. E, portanto, é um carro que inicia novas tecnologias, novo design, tudo. Um capítulo novo para a marca. E, portanto, eu diria que mesmo do conjunto geral deste Velsatis, esta é talvez a zona mais controversa, este 3/4. Eu quase que me posso sentar aqui, não é? Tipo uma prateleira. E aqui, estou-vos a mostrar isto porque aqui era também a zona um bocadinho mais distinta para o pré-facelift, ou seja, o grupo óptico foi essencialmente o que mudou. Isto, que era mais escuro, ficou esbranquiçado. Portanto, típico de um modelo mais atual. Tudo o resto é de facto muito semelhante. Aqui a designação Velsatis no centro da mala, a ostentar, alguns cromados, estes furinhos, estes apontamentos muito típicos deste Velsatis no para-choques. Já tínhamos sensores de estacionamento. Pá, claro que aqui a nível de equipamento já era um carro que tinha bastantes coisas. Para 2009 não era nada que, ou 2008 neste caso, não era nada que surpreendesse, mas já era interessante ter, tratando-se também de um Renault, ou principalmente de um Renault. A mala, ela não é elétrica, tem aquele mecanismo de sucção. Quando abrimos, vai logo, ok? E revela-nos esta capacidade monstruosa. E está aqui cheio de coisas, mas é uma capacidade bem interessante. Aliás, já estamos à espera, nós vemos o carro por fora, ele é até um bocadinho alto, não é? Quando nós olhamos, ele parece mesmo alto, quase a dar um ar de SUV, e é mais ou menos comprido. Portanto, temos uma mala bem aproveitada, mesmo aqui para a lateral, tem aqui um trolley para vocês perceberem, e isto não está até lá abaixo, isto está mesmo carregado com coisas, eu não vou estar a tirar, tem muitas coisas, mas é uma mala bem generosa. Os bancos já estou a ver que rebatem em 2/3, e vejam aqui a arquitetura de tudo isto, o design, é de facto diferente, estranho, esquisito. Para fechar, não era elétrica, mas tinha um mecanismo de sucção. Como eu vos tinha dito, vocês bastava, por exemplo, encostarem e ela fazia o resto. Agora, se calhar, vamos só espreitar a dianteira, porque também tem que se liga, e depois o interior, e depois conduzir. E aqui, como podem ver, não era um carro fácil de se aceitar, não é? E muito quadradão, muito angular, muito quadradão. Pronto, eu deixei isto tudo aceso para vocês perceberem, ainda que lá está, as ópticas precisam aqui de muito tratamento, tal como o carro no geral, porque 87 mil km, quer dizer, não é assim ainda nada de especial. Já tínhamos Shannon, eu acho que isto era Shannon, não sei até que ponto é que não era direcional, mas quer dizer, para esta altura, lá está, mais uma vez, considerando um Renault e tal, era interessante, sendo que eu creio que até já o Safran tinha, porque, aliás, se nós recuarmos mais, a própria Citroën com o DS, acho que foi o primeiro carro mesmo a ter aquele mecanismo de faróis direcionais, portanto, estes fabricantes franceses gostam de arrojar, mas principalmente de serem até pioneiros, mesmo em tecnologias, e portanto, isto, eu creio que na Renault já era uma coisa mais ou menos, não diria banal, mas normal de se ver, ou até como equipamento. Agora vem-me aqui à cabeça outro modelo que esta dianteira me faz lembrar, que era a Space. A Space também mais ou menos desta altura, porque lá está, eu acho que este foi mesmo o primeiro a iniciar aqui uma nova filosofia de design, que depois seguiram alguns modelos que começaram a sair depois. Mais uma vez, o uso dos cromados, portanto típico destas berlinas, a ostentar de facto isso, a dar um aspecto mais elegante. Tínhamos sensores já aqui à frente, limpa faróis, e mais uma vez estes apontamentos que eram específicos do Velsatis aqui no nosso para-choque. Ali o logo no centro, relativamente grande também. Pessoal, deixem-me saber o que é que vocês acham disto, eu estou muito curioso. Mas sinceramente, não é só chegar aqui e dizer aí que trambolho, que feio. É perceber, é enquadrar. Imaginem isto a rivalizar na altura com uma berlina alemã, quer dizer... é muito interessante.
esta zona. Esta é a zona muito específica e peculiar aqui do nosso Velsatis. O óculo com o pilar seco é meio esquisito. Vejam já antes, não vos tinha mostrado, 18 polegadas, ainda temos bastante pneu e lá está, uma das coisas que isso é que é específico dos fabricantes franceses na generalidade, é a atenção, a preocupação com o conforto. E este carro é extremamente confortável. Eu não estava à espera de outra coisa. Mal começamos a andar, lombas, as depressões no piso, é um tapete sobre rodas. Ainda temos bastante pneu até. E de facto isso, eu já estaria mais ou menos à espera. Os estofos também são fantásticos. Mas é que vocês não estão a perceber, vejam o tamanho disto. São poltronas incríveis. Ali são elétricos e eles moldam-se todos mesmo, só brutal. Aqui tudo em pele e na verdade, até vos digo uma coisa, na verdade os estofos em si até estão em belíssimo estado. Os estofos, ok, a pele, isso está fantástico. Agora, são de facto aqueles elementos nas portas, aqueles elementos de desgaste mais fácil. Pernas, 1,76 m, muito espaço, por cima da minha cabeça, muito espaço, não me admira o porquê de... por exemplo, o Sarkozy, este também foi um dos carros dele, mas isso é muito específico em alguns presidentes, nomeadamente aqui em França, aqui não, em França, eles optarem por os topos de gama dos fabricantes franceses. O C6 também foi utilizado, o Peugeot 607, aqui o Velsatis também naturalmente, mas percebe-se porque de facto nós olhamos e tem aquele quê de viatura presidencial, honestamente, e se estiver, por exemplo, em preto, com aquele típico interior bege, ele também saiu, por exemplo, num castanho muito giro, com o interior em bege e os apontamentos em madeira. Isto que vocês estão aqui a ver, eu creio que é mesmo madeira verdadeira, é muito suave ao toque, aquela madeira tipo baça, é fantástico, com os apontamentos lá em castanho mais escuro, já tínhamos, por exemplo, aqui as palas para o vidro, muito grande mesmo. Mas isto são coisas relativamente comuns de se verem em berlinas. Aqui o nosso cinzeiro, isto são aqueles elementos, eu toco nisto, isto parece que fica pegajoso, todos estes elementos aqui é que é pena. Aqui mais um espaço de arrumação. Ele tinha umas colunas que também eram específicas aqui deste Velsatis, eu não sei como é que isto se pronuncia, se é CA-Base ou K-Base, não sei, mas acho que na altura já eram interessantes. E pronto, e depois é o espaço, de facto, eu vou aqui muito bem, temos climatização também aqui para trás, podemos regular, podem abrir e fechar o carro, aqui também temos um botão, temos ainda apoio de braço com alguma arrumação e porta-copos adaptativo, bem interessante. Os bancos, como eu vos disse, rebatem em 2/3, é só pressionar o botão, saem estes dois e depois sai o do lado de lá e aí então aumentam bem mais a nossa capacidade de carga. É isto, a review já vai longa, mas estes carros merecem, porque estes carros têm muita história. E é engraçado, eu gosto efetivamente de trazer isso, porque lá está, é parte da cultura automóvel e se calhar muitos de vocês nem sabem o que é isto, nunca viram um Velsatis na vida e hoje estão a perceber que o Velsatis foi efetivamente um modelo importante, ainda que fracassado e com poucas vendas, foi um modelo importante para a marca, que marcou talvez um capítulo, uma nova era, e pronto, é bom falar dele. Muito típico, agora estava a ver, as luzes não são automáticas e as escovas provavelmente também não. Não. Estes típicos bip da Renault, isto porquê? A Renault, já do Renault 25, sempre foi muito caracterizada por ter os controles de voz, já existiam há muitos anos, não é uma coisa de hoje em dia, dos sistemas MBUX da Mercedes, não. Claro que hoje em dia são muito mais avançados, são muito mais completos e complexos às vezes também, mas aqui já tínhamos. Eu agora, por exemplo, entrei e ouvi uma voz a dizer as luzes acesas, não sei, assim uma coisa muito engraçado. Estes bips também são muito característicos. E pronto, estamos aqui na parte da frente do nosso Velsatis. Mais uma vez, conforto incrível. Eu mesmo sendo nestes estofos, pronto, é mesmo à francês, honestamente. E vejam uma estrutura do banco, tudo. Depois, lá está, depois é que é muito peculiar o design disto, porque nós temos um banco gigante, um encosto de cabeça mínimo. Mas não é preciso mais do que isso. Os espelhos retrovisores mínimos. Quase nem os vemos num carro tão grande de dimensões generosas. Lá para trás vejo muito bem, assim como para todo o lado. Isto de facto a habitabilidade é boa, a visibilidade. O volante, um bocadinho grande, mas lá está, já tinha esta inserção em madeira na parte de cima, característico das berlinas de luxo. E mais uma vez a madeira a circundar aqui o habitáculo todo. Este elemento é muito bom. Para mim é o elemento preferido deste interior. Aqui vejo, ainda nem tinha descoberto, ainda nem tinha visto isto. Lindo! E eu reparei isto porque ele tem uma saliência. Isto são porta-copos. Vejam. Fantástico. Estamos a descobrir ao mesmo tempo, pessoal. Porta-copos e um espaço de arrumação. Incrível! Não sabia isto. Não conhecia de facto disto. Brutal.
E tudo a funcionar. Fantástico mesmo. Portanto, a madeira contorna aqui esta zona. Tirando isso, que são os elementos mais vistosos, mais espalhafatosos, e também porque este, lá está, não tem um contraste de cores tão interessante, a pele, por exemplo, não é bege e tal, tudo o resto é muito básico. Quer dizer, a nível de botões, isto aqui, a Renault também gosta muito disto, de esconderijos, tapar tudo, os botões escondidos, os lagunas também tinham isto. Enfim, aqui, por exemplo, um cinzeiro, zona da climatização, muitos botões ainda, ar-condicionado automático, leitor de CD. Dentro do nosso porta-luvas temos a caixinha, que eu acredito que isto seja dos CDs também, dimensões generosas aqui para o porta-luvas. Já lá vamos à caixa agora quando formos conduzir. Isto que está aqui na consola, pronto, esta zona de facto nota-se, está muito desgastada aqui, muito desgastada. Não só esta, mas principalmente esta, onde se toca mais, apanha o sol. Isto aqui é para controlar o nosso sistema de infoentretenimento, portanto, menu, mapa, porque lá está, já tinham navegação, pronto, já era um ecrã até com umas dimensões generosas, e controlávamos tudo aqui, tínhamos cruise control. Aqui inserimos o nosso cartão, um cartão muito típico, também começou, eu acho que foi mesmo nesta altura que começou a ser utilizado, o Laguna de 2001 nesta altura também tinha. No fundo era um cartão que depois tinha o modelo, aqui diz Velsatis, abríamos, fechávamos, luzes. Isto para a altura já era muito inovador. Para a altura, se recuarmos, não é 2008, é 2001, quando o carro foi apresentado. Aqui o nosso apoio de braço, imensa arrumação, parece uma caminhoneta, gigante mesmo. Treme tudo um bocado, lógico, forrado mais uma vez em pele. E depois o quadrante, muito básico, analógico. Aliás, até vos digo uma coisa, o quadrante até parece-me que é o que desvirtua mais deste interior. Parece uma coisa mesmo mais atual. Conta reduções, velocímetro, temperatura, indicador ali do combustível. É isto. Aqui os típicos manipulos da Renault, volume, luzes. O volante já tinha multifunções, por exemplo, ao cruise control, para operarem. Epá, e é essencialmente isto. Outra das novidades, o travão. O travão de pé era aqui, era o que, por exemplo, a Mercedes também utiliza, aquilo pressionar e destravar. Aqui era tudo nesta patilha. Era também, no fundo, uma coisa um bocadinho diferente, uma inovação para a altura, não era aquele típico travão de mão. E, portanto, já tínhamos, de facto, coisas diferentes. Aqui um relógio completamente desviado do interior, meio perdido ali. Acho que desenharam o interior, depois chegaram aqui e pensaram, as berlinas luxuosas costumam ter um relógio a ostentar. Vamos colocar o nosso aqui. Foi mais ou menos isto, acredito eu. Mas pronto, é muito engraçado. Já tínhamos o start-stop, aqui o botão, os botões aqui perdidos para baixo, por exemplo, do controle de estabilidade que temos. Isto é tração dianteira, mas dá para desligar. Epá, vamos conduzir. Vamos só dar uma voltinha com ele para complementarmos o vídeo e para vocês perceberem que este V6 tem alma. Este V6 tem pulmão. Siga. Como podem ver, está um jeitaço. Temos dois, como eu vos tinha dito. Bem, já estamos aqui no interior do nosso Velsatis. E porquê é que eu disse Velsatis? Porque é mais um dado interessante, uma curiosidade. Para quem não sabe, o Velsatis é o acrónimo de Vel para velocidade e o Satis para satisfação. Velocidade com satisfação. Porque aquilo é de facto separado. É Velsatis. Aí está o nome do nosso Renault. Queria, antes de mais nada, deixar um agradecimento ao Bruno, porque o Bruno é o proprietário deste Velsatis, okay? Pela excelência do carro, pela simpatia. E antes que me esqueça, porque não vos disse, de facto é aqui muita coisa. Este carro tem ainda, para além das cortinas laterais, como eu vos disse, para os passageiros e atrás, tem ainda uma cortina lá atrás, não é elétrica, isto é tudo manual aqui, as cortinas, e ela não é toda extensa ao vidro, como o carro desce logo a direito, não é em estilo coupé, ou fastback, ou de berlina mesmo, ele desce completamente a direito, a cortina é ao alto, okay? Está presa no fundo à chapeleira, é subir e descer, mas tem que lá ir com a mão. E outra coisa que também só reparei, não sabia, reparei mais tarde quando estava a fazer alguns shots do interior, ele tem um espaço de arrumação, mas isso é muito característico da Renault, aquelas gavetas e espaço, e dos franceses no geral, ele tem um espaço de arrumação que abre numa forma também um bocadinho esquisita, por baixo dos bancos dos passageiros, okay? Para guardarem alguma coisa, meio esconderijo. Descobri também isso mais tarde, achei interessante. Agora, porque é que eu estou aqui? Para vos mostrar, eu vou meter isto aqui na sequencial, para vocês perceberem que ele bufa. E bufa mesmo. Estamos em primeira. Estamos preparados? Ouçam. Aqui, claro que é enaltecido.
só, para um Renault Velsatis, isto tem um som que nós não estaríamos à espera. Que lá está, ele não tem uma disponibilidade por aí além. O binário também já sabemos que não é muito por se tratar de um atmosférico, mas tem um som engraçado. Portanto, aqui eu ouço muito, até no interior ouvimos bastante. Eu não creio que nesta altura isso viesse pelas colunas, honestamente, mas não tenho a certeza. Mas é engraçado. Agora, dinâmica de condução, que é no fundo o que falta falar aqui do nosso Velsatis. Opa, claro que não é nada de outro mundo. Aliás, a direção é até um bocadinho loose, ou seja, na medida em que, reparem nisto, eu mexo imenso, não acontece praticamente nada. Portanto, a sensação que nós temos é de... lá está, é até uma sensação adequada para este tipo de carros, é de barcaça, de barco. Então, ok, nós vamos aqui, parece que vamos a flutuar. Isso sim. E, portanto, isso contribui muito para o conforto. O próprio bloco, que lá está, ele não é de altas performance, de altos rendimentos, é um bloco linear, um bloco suave. Na medida em que, se nós quisermos conduzir isto de uma forma normal, a suavidade do bloco, aliada a este conforto, é perfeito. Honestamente, o carro consegue rolar ali umas 1000 e tal, 2000 rotações, tranquilíssimo, é suave o bloco. Este V6 é interessante. Se nós quisermos acelerar, eu, por exemplo, agora vou aqui devagar, suave, acelero, demora um pouco, mas não vai. Mas vai! Não é vai, não, é vai, o carro faz velocidade. A partir do momento em que, de facto, começamos a explorar, ele tem pulmão, foi o que eu vos disse, o carro faz bastante velocidade até. Tinha curiosidade até de ver isto não, claro que não ia surpreender nos 400 metros nada, mas provavelmente até nos iria dar um valor relativamente interessante. O que é que falta falar também que eu não falei? A caixa. Eu sou-vos sincero, e considerando esta altura, quer dizer, neste caso já é 2008, mas recuando, 2001, quando o carro foi apresentado, eu não sei se ele também utilizou sempre esta caixa, mas esta caixa é de 5, sequencial, é uma automática sequencial, podem meter isto no modo manual, pronto, e aqui operamos nós, ainda que não tenhamos patilhas, lá está. Mas a caixa, eu estava à espera de algo mais lento, com aqueles poços de ar, quer dizer, uma caixa mesmo old school, e não, esta caixa trabalha muito bem, até com este bloco, sou-vos sincero, eu acelero, claro que temos aqui um delay normal, mas assim que ele pega, as passagens são relativamente rápidas, suaves, quer dizer, honestamente, tudo combina bem aqui, a própria caixa com o conjunto motriz, e mais, considerando, é que isto é que é verdadeiramente assustador, quer dizer, para quem gosta disto, e isto não é um carro para quem queira explorar nenhuma capacidade dinâmica, nada a ver, mas considerando Renaults que nós temos atuais, híbridos, plug-ins, quer dizer, com aquelas caixas automáticas, aquelas, enfim, para mim aquilo não é nada mais do que uma CVT com pré-memórias, isto era fantástico, honestamente, e portanto, está-se a perder tudo, sinceramente é isto, honestamente dá uma pena. É interessante até esta caixa, claro que não é o cúmulo da rapidez, mas também não é suposto, mas para o que foi desenvolvida, tudo aqui funciona bem. No geral, foi o que eu vos disse, este aqui, claro que apresenta bastante desgaste, mas os materiais, isto era pele por todo lado, aqui também temos pele nesta zona, como eu vos disse, esta madeira, em baixo ainda temos uma portinha que abre para arrumarem algumas coisas, que até reconhecemos de outros modelos, de outros carros no mercado, mas é também forrado em pele. Portanto, não temos assim muitos plásticos, é mais esta consola, pronto, aqui é que se denotam lógico. Mas no geral isto não era... Quer dizer, eu estou aqui a recuar, 2001, quando isto foi apresentado. Era um carro vistoso, honestamente, eu olho para isto, era um carro que chamava a atenção, de certeza. Eu agora tenho vindo sempre com as luzes ligadas, acho interessante o nosso Xenon, tenho vindo sempre com os médios, e agora está a ficar um bocadinho mais escuro, estou a começar a perceber que todos estes painéis eram iluminados com, parece uma luz num tom de azulado, isto era muito interessante. Okay? Não é aqueles típicos amarelos ou laranjas, isto dava outra finesse ao interior, eu estou principalmente a ver ali no relógio, já dá para perceber, não vou conseguir ver mesmo à noite porque vou entregar o carro agora, mas pronto, já percebi que isto dava aqui outra finesse ao interior. Nada mal, nada mal. A tração é dianteira, eu já explorei um bocadinho mais e nas passagens também provavelmente é perceptível, claro que apertei um bocadinho mais pelo carro, mas pronto, isto não é sente-se pesadão nas transições de carroceria, quer dizer, nas transições de peso, claro que sentimos a carroceria a adornar um bocado, entradas de curvas, vamos para a curva e precisamos de travão, mas ele trava, ok? Mas nota-se que é um carro pesado, não foi feito para grandes curvas, grandes dinâmicas. E pronto, se desligarmos o controle, ele simplesmente patina mais, temos mais liberdade de carroceria, mas não é um carro de facto para isso. Mas é mais estradista, isto era para fazer autoestrada e se quisessem, ouçam-me isto,
Um Velsatis com um bloco destes. Os travões estão muito bons, digo-vos mesmo. Suportam bem aqui o peso do carro. Mas isto era mais estradista, era mais para entrarem numa autoestrada e se quisessem apertar por ele. Agora curvas, não quero muito disso. Mas está. Eu apertei um bocadinho com o controle desligado e o carro aguenta-se. Agora, claro que ao fim de algum tempo, se calhar a fazer isso ia acusar fadiga, não é normal. Mas muito engraçado isto. Digo-vos já uma coisa, eu não estava assim tão empolgado, e sou-vos sincero, se o carro que eu tivesse aqui não tivesse este bloco. Isto é a grande estrela, ou seja, se eu tivesse a fazer isto com um 2.2, qualquer um dos outros blocos, sinceramente, acho que não tinha a mesma piada. Acho não, tenho a certeza. Com este, a conversa já é diferente, portanto já dá mais vontade de entrar aqui, de conduzir, de sentir que tudo isto faz sentido. É isto. Um Renault Velsatis. Deixem-me saber, estou muito curioso para saber a vossa opinião. Posso dizer uma coisa, o Bruno, ele não está declaradamente a vender este carro, mas está aberto a sugestões. E considerando que isto já é um neoclássico, quando fizer os 30 anos vai ter o estatuto clássico e isto vai ser um artigo de coleção para amantes da Renault, eu acredito. Portanto, quem quiser, se calhar, montar-se já num, tratar dele, cuidar dele, porque são 87.477 km ao momento. Está a precisar de carinho, está a precisar daqui de tratamento, mas nada que não se resolva. Quem quiser ficar com um destes, e V6 a gasolina, que é raríssimo, com o Yuke, atenção, o Yuke é antigo, isto é o selo antigo, que é uma grande diferença. Deixem-me saber, entrem em contacto comigo e eu rapidamente vos ponho em contacto com o Bruno. Mas é isto, tinha curiosidade, está experimentado, agora venham mais. Quero muito destes carros, Carros desta altura, franceses, italianos, alemães também. Lá está, sem isto não conseguimos muitas vezes perceber as marcas hoje em dia. Sem isto não temos os modelos que temos hoje em dia. Portanto, tudo isto faz sentido perceber, conviver, experimentar. Para mim é um privilégio, mais uma vez, é um privilégio. Se calhar vai passar muito tempo e eu não vou voltar a ver um carro destes. Portanto, thumbs up. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog, jmreviews.pt, página no Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. O conforto é só uma coisa aqui, então em autoestrada. O rolar deste carro é um tapete. Aliado a estes estofos. Eu não vos tinha dito, isto tem bancos aquecidos. É um botãozinho aqui à frente, junto aos manípulos para ajustar, que é tudo elétrico. Já tinha bancos aquecidos também. E depois aparece a luzinha ali no quadrante. Portanto, já mais equipamento, mas já tinha muita coisa isto. Gostei, Um carro muito controverso, mas especial. Engraçado, caricato, diferente. É assim um Velsatis.